Muitas pessoas perguntam qual a origem da numerologia, de onde veio esse conhecimento e como que ele pode beneficiar as pessoas, né? Muita gente chega para mim assim e pergunta, tá, mas como isso funciona? E a maneira que eu encontrei de explicar como isso funciona é olhando para as origens, para a raiz verdadeira desse conhecimento. Porque é algo que, se você observar, está na natureza como um todo. Toda a natureza obedece um padrão de tempo, seja marcado pelas 4 fases da Lua, seja marcado pelas 4 estações da Terra em relação ao Sol, seja marcado pelo movimento do tempo, seja marcado pelo seu corpo, pela reprodução das células no ventre da mãe até formar isso aqui que hoje a gente está usando para se comunicar, eu com você e você comigo. Então, a origem da numerologia é a própria natureza, é o próprio movimento do tempo, essas esferas celestes, os planetas, o universo, tudo isso está coordenando esse movimento aqui onde a gente vive e a gente consegue perceber, observando, que tudo é número, tudo é número. Mas aqui na Terra, como é que isso começou a se consolidar, certo? Foi com Pitágoras de Samos, isso 500 e tantos anos antes de Jesus Cristo. Foi quando ele, Pitágoras, começou a viajar pela Ásia, pelo Oriente Médio, foi até o Egito, na África, e lá, nesses lugares, encontrou muito conhecimento espiritual, que depois ele reuniu, após muitos anos viajando, muitos e muitos anos viajando, ele voltou para a cidade natal dele, numa região chamada Crotona, que hoje fica na Itália. E lá ele criou essa escola de mistérios, essa escola onde ele transmitia de forma oral somente esse conhecimento da numerologia, mas que não era como é hoje. Porque naquela época as pessoas ainda não tinham nem nome e sobrenome. Não tinha assim, Tiago Rosa. Era Tiago do Brasil, porque era o lugar que eu sou. Era o nome da pessoa e o lugar, para a gente ter uma noção. Ou a pessoa e o nome do pai, o nome do avô, para a gente ter uma noção. Ah, é tal, é fulano de ciclano, não é de Beltrano, é aquele ali especificamente. Então, teve uma modificação ao longo do tempo nesse conhecimento, porque no começo a numerologia é uma ciência mais filosófica, para a gente olhar para o universo, olhar para a natureza, seja as árvores, seja os mares, olhar também para a natureza humana e encontrar uma compreensão mais espiritual, uma compreensão mais cósmica daquilo tudo. Algo que é o que Pitágoras ensinou para os discípulos dele lá na época, até que chegou o ponto que a escola teve que terminar e passou-se o tempo e esse conhecimento ficou um pouco deixado de lado, ficou um pouco esquecido na humanidade. Até os anos 1800 e tanto, quando começou a voltar esse conhecimento, quando foi recuperado. E foi por um grupo de mulheres em Nova Jersey, na Califórnia, 3 mulheres especificamente, que ressuscitaram esse conhecimento da numerologia, já aplicando no nosso contexto atual. Nós aqui com nome, sobrenome, às vezes a pessoa tem 3 nomes, às vezes tem 4, já com a data de nascimento, tudo isso é muito recente. Esse levante, essa volta da numerologia para ajudar a humanidade num caminho de auto-entendimento, num caminho de auto-percepção, para a gente conseguir entender, porque às vezes eu mesmo fico maravilhado. Desenhei um mapa de uma pessoa, olho para a vida dela e vejo aqueles números falando como é a vida da pessoa, que tem uma dificuldade com a mãe, tem uma dificuldade com o financeiro, tem uma dificuldade com ter uma rotina. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em regular a sua energia mental, a energia sexual, a energia emocional, e tudo isso aparece de alguma forma e o numerólogo aprende a mostrar para a pessoa um caminho de equilíbrio dentro da própria energia da pessoa, dentro da sua própria energia. Eu nunca vou poder falar para uma pessoa ser de outra forma, porque tudo isso traz as virtudes que tem dentro da própria pessoa. E é isso que hoje nós estamos aprendendo dentro aqui da Mina, dentro dessa nova escola de numerologia, que já é uma nova fase de todo esse conhecimento. Que depois que vieram essas mulheres, como eu falei, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, formularam toda uma série de conhecimentos, estruturaram algumas coisas e esse conhecimento veio caminhando, veio avançando, chegando em várias pessoas, que hoje a gente encontra até livros com certa facilidade, encontra esse conhecimento por aí já um pouco mais disseminado. Muitas pessoas já têm até uma noção de que existe numerologia, de que é uma coisa assim, 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 mas são poucos que se aprofundam. E aqui agora você está sendo convidada, você está sendo convidado a olhar um pouco mais para isso, para entender a força desses números na sua vida, aqui dentro da Mina, onde, através do que o professor Márcio Mussel traz para nós, a gente consegue entender um pouco mais da nossa própria essência, entender um pouco mais qual é o nosso direcionamento, entender o porquê das coisas da nossa vida
e como desfrutar mais do nosso próprio potencial. Então a gente está aqui te convidando a entrar nessa escola, conhecer um pouco mais, se aprofundar e entender com isso tudo quem é você realmente.